A América criou o bilhete mais caro da história do desporto para um mundial e depois viu o seu próprio presidente dizer que também não o pagaria. Essa única frase resume quase tudo o que é preciso perceber sobre o circo político em torno do Mundial de 2026, um torneio que deveria ser uma montra triunfal da infraestrutura americana e que agora parece, semana após semana, uma auditoria em câmara lenta a promessas quebradas. A fase a eliminar começou no passado fim de semana, e o futebol, em si, tem sido emocionante. Marrocos surpreendeu o Canadá, a França passou com autoridade pelo Paraguai, e adeptos em 11 cidades anfitriãs estão a ver alguns dos melhores jogos de futebol alguma vez disputados em solo americano. Mas por baixo dos resumos e dos grandes momentos, decorre um segundo torneio. Esse quase nada tem a ver com golos e muito a ver com vistos, tarifas de comboio, folhas de cálculo de hotéis e um presidente que não consegue parar de comentar os preços dos bilhetes de uma modalidade que nunca fingiu amar. Comecemos pelos comboios, porque foi aí que a política deste mundial se tornou impossível de ignorar. A New Jersey Transit recebeu uma missão: transportar cerca de 40 mil adeptos por jogo da Penn Station, em Nova York, até o MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da final de 19 de julho. Esse percurso, uma ida e volta de cerca de 29 quilômetros, custa normalmente pouco menos de $13. Para o Mundial, a agência fixou inicialmente o bilhete de ida e volta em $150, mais de 11 vezes a tarifa normal. Quando o valor se tornou público, chegou às manchetes internacionais em poucos dias. E a governadora de Nova Jersey viu-se a negociar em público com patrocinadores empresariais só para tornar a imagem menos insustentável. A DoorDash, a Audible e a empresa de apostas desportivas FanDuel acabaram por contribuir com dinheiro suficiente para baixar o preço para $98. Pense-se nisto por um segundo. Uma linha pública de comboios suburbanos, financiada pelos contribuintes, precisou de uma aplicação de entrega de comida, de um serviço de audiolivros e de uma casa de apostas para subsidiar um bilhete de comboio até um preço apenas escandaloso, em vez de completamente absurdo. As consequências não ficaram na bilheteira. A Penn Station fechou as portas aos passageiros habituais durante 4 horas antes de cada jogo no MetLife. Empresas junto ao corredor do estádio pediram aos funcionários que trabalhassem a partir de casa nos dias de jogo, reorganizando na prática a vida diária de milhares de residentes de Nova Jersey, em torno de um torneio de futebol a que talvez nunca assistam. E, apesar de toda essa perturbação, os comboios não têm enchido. Depois de o Brasil defrontar Marrocos, um dos grandes jogos da fase de grupos no MetLife, meios locais noticiaram carruagens visivelmente abaixo da capacidade, sugerindo que muitos adeptos locais preferiram simplesmente ir de carro. Conduzir, no entanto, também não era opção barata, porque a FIFA proibiu o estacionamento de adeptos nos parques do próprio estádio e deixou os parques próximos nas mãos de operadores privados que cobravam até $225 por lugar. Houve pessoas dispostas a pagar mais do dobro da tarifa do comboio só para ficarem presas no trânsito de Nova Jersey, em vez de dependerem do sistema ferroviário supostamente preparado para elas. Agora vem a consequência política, porque aqui a história deixa de ser apenas sobre transportes e passa a ser sobre responsabilidade. A própria liderança da New Jersey Transit admitiu publicamente que os seus pressupostos de planeamento vieram diretamente da FIFA e da empresa privada que gere o estacionamento em redor do complexo do estádio, e que esses números estavam simplesmente errados. A agência revelou agora que operar o serviço de vai-e-vem do Mundial durante apenas 8 dias de jogo em junho e julho custará cerca de $62 milhões, uma fatura que recai sobre uma entidade já confrontada com um déficit orçamental para o próximo ano fiscal. Somem-se a isso o aumento de tarifas que entrou em vigor no início de julho, uma subida de 3% em todo o sistema, e o terceiro ano consecutivo de aumentos para os passageiros de Nova Jersey. E percebe-se por que razão o financiamento dos transportes se tornou discretamente um dos temas políticos mais sensíveis antes das eleições intercalares deste ano. Passageiros que nunca compraram um único bilhete do Mundial estão agora a pagar mais pelas suas deslocações diárias, em parte porque um organismo desportivo global entregou a uma agência estadual previsões que nunca bateram certo com a realidade. A história dos hotéis segue um arco semelhante, embora tenha tomado uma viragem interessante à medida que o torneio avançou.
Na primavera, a American Hotel and Lodging Association inquiriu mais de 200 unidades nas 11 cidades anfitriãs e concluiu que cerca de 80% estavam abaixo das próprias previsões, um número surpreendente para aquilo que foi vendido como o maior evento desportivo da história americana. Kansas City teve, de longe, o pior desempenho, com 85 a 90% dos hotéis a reportarem reservas abaixo do que um verão normal, sem grandes eventos, costuma gerar. Mais tarde, soube-se que a própria FIFA cancelara em fevereiro cerca de 3/4 dos blocos de quartos que tinha reservado na área metropolitana de Kansas City, libertando discretamente esse inventário para o mercado e fazendo com que a quebra parecesse ainda mais dramática do que realmente era. Eis a reviravolta que os primeiros capítulos desta história não podiam prever. Quando o torneio chegou à fase a eliminar, os números hoteleiros de Kansas City começaram de facto a recuperar. Com a Argentina a jogar ali na ronda de 32, as reservas nos dias em torno desse jogo subiram mais de 100% face ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do Gabinete de Turismo da cidade. Não é o grande boom econômico nacional prometido pela FIFA, mas é uma recuperação real e mensurável para uma cidade que durante meses foi o aviso mais visível do torneio. A lição escondida nessa recuperação é quase mais interessante do que a quebra inicial. Grandes equipas e grandes jogos ainda conseguem salvar os números de uma cidade anfitriã, mas só na reta final e apenas para as cidades com a sorte de receber uma partida de cartaz. Em todo o resto, a distância entre projeção e realidade tornou-se simplesmente o custo aceite de fazer negócios com a FIFA. A nível nacional, o quadro continua pior do que os organizadores esperavam. Inquéritos do setor feitos quando a fase de grupos terminou indicaram que a maioria dos hoteleiros consultados apontava os atrasos nos vistos e as tensões geopolíticas e não uma simples falta de interesse como a principal razão para muitos viajantes internacionais terem ficado de fora. O turismo de entrada nos Estados Unidos já tinha caído mais de 5% no ano anterior, e o torneio deveria precisamente inverter essa tendência. Em vez disso, economistas que estudam o impacto financeiro de mega-eventos, incluindo investigadores do College of the Holy Cross, lembram que as primeiras projeções para torneios como este são quase sempre demasiado otimistas e que a expansão para 48 seleções só agravou o problema ao criar muito mais jogos de menor perfil, com interesse limitado dos adeptos e procura de viagens igualmente reduzida. O Council on Foreign Relations estimou que o impacto econômico real do torneio ficará em cerca de 1/3 da projeção original de 40 mil milhões de dólares feita pela FIFA, uma diferença suficientemente grande para alterar a forma como futuros países anfitriões pensarão antes de se candidatarem ao evento. Se os comboios e os hotéis representam o lado econômico desta história, o tratamento de jogadores e oficiais na fronteira americana é o seu capítulo politicamente mais explosivo. Um avançado iraquiano foi detido durante quase 7 horas no aeroporto internacional O'Hare, em Chicago, com o telemóvel inspecionado enquanto os agentes de imigração passavam pela lista habitual de perguntas. O fotógrafo da própria equipa foi retido durante horas e acabou por ver a entrada totalmente recusada, ficando impedido de documentar a primeira participação do seu país num mundial em décadas. Quando os jornalistas pediram explicações à alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos, um porta-voz deu o tipo de resposta que não satisfaz ninguém, dizendo apenas que as decisões de admissibilidade são tomadas caso a caso. Um árbitro somali, escalado para apitar no torneio, viu a entrada recusada por completo e nunca chegou ao relvado, o que significa que o próprio processo de acreditação da FIFA foi ultrapassado pela política migratória do país, que a FIFA escolheu como co-anfitrião. Nada captou a atenção deste Mundial como a experiência do Irão, embora a história tenha um pós-escrito importante que muda a forma como deve ser entendida hoje. A seleção iraniana deveria inicialmente instalar-se no Arizona, mas complicações de visto envolvendo altos responsáveis da Federação de Futebol forçaram uma mudança dramática, e a equipa acabou sediada do outro lado da fronteira, em Tijuana, no México, entrando nos Estados Unidos apenas nos dias de jogo para disputar as 3 partidas da fase de grupos em Los Angeles e Seattle. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmou pessoalmente o acordo, que marcou a primeira vez na história dos mundiais em que um país anfitrião, na prática, se recusou a alojar no seu próprio território uma seleção participante durante todo o torneio.
Os jogadores usaram pequenos pins com o número 168, em homenagem às vítimas de um ataque a uma escola no seu país, e o hotel permaneceu sob forte segurança durante toda a estadia. A temperatura diplomática em torno da participação iraniana continuava a subir no início de junho, quando o capitão da equipa se apresentou perante os jornalistas depois do último jogo da fase de grupos do Irão e classificou toda a experiência como um desastre. Criticou a FIFA por não resolver problemas graves fora do campo, desde viagens constantes de longa distância entre cidades afastadas até o tratamento hostil na fronteira. Apontou em particular a proibição de exibir no estádio o emblema tradicional do leão e do sol durante a estreia do Irão contra a Nova Zelândia, um ponto de fricção simbólico que refletia a sensibilidade política mais ampla em torno da presença iraniana num evento organizado em solo americano. O que torna esta história importante agora é a mudança que veio depois. Cerca de uma semana após a assinatura de um acordo de paz que aliviou hostilidades envolvendo o Irão, o Department of Homeland Security flexibilizou algumas restrições de viagem impostas à delegação iraniana, permitindo aos jogadores entrar no país um pouco antes da regra rígida de chegada e partida no mesmo dia que tinha marcado os primeiros jogos. É um ajuste pequeno no quadro geral, mas mostra até que ponto este torneio foi moldado por desenvolvimentos diplomáticos e militares em tempo real, a milhares de quilômetros de qualquer campo de futebol. Nada disto aconteceu num vazio político, e o homem no centro da política americana nunca teve receio de se inserir na conversa. O presidente Trump chamou repetidamente a este o mundial mais bem-sucedido da história, apontando para a afirmação da FIFA de cerca de 5 milhões de bilhetes vendidos como prova de uma procura sem precedentes. Mas, quase no mesmo fôlego, quando questionado diretamente sobre o preço de um bilhete para ver o jogo de abertura do seu próprio país contra o Paraguai, bilhetes que começavam acima dos $1.000 na categoria mais barata, Trump admitiu que não conhecia o valor e disse claramente que também não o pagaria. O comentário surgiu poucos dias depois de o presidente da FIFA, Gianni Infantino, aliado de longa data do presidente, ter defendido publicamente o modelo de preços dinâmicos do torneio numa importante conferência econômica em Beverly Hills, criando um dos desacordos públicos mais visíveis entre os dois homens desde o regresso de Trump ao cargo. A história dos preços só escalou a partir daí. Em abril, o preço máximo de um bilhete para essa final tinha subido para quase $11.000, quase 7 vezes acima do teto de $1.550, prometido pelos organizadores durante o processo original da candidatura norte-americana, quando Estados Unidos, Canadá e México competiam para receber o torneio. As listagens de revenda levaram o absurdo ainda mais longe, com alguns lugares para a final a aparecerem na própria plataforma oficial de revenda da FIFA, a preços próximos de $2 milhões cada. Um único lugar na primeira fila para um jogo anterior em Houston terá sido vendido por $32 mil. Os preços médios para a final situam-se agora em torno dos $13 mil, contra cerca de $1.600 por um lugar equivalente no último Mundial, no Catar. Para um presidente que construiu grande parte da sua identidade política em torno da ideia de falar pelos americanos trabalhadores, admitir abertamente que até ele considera os preços indefensáveis foi um momento relevante que deu aos críticos do torneio um raro argumento capaz de atravessar divisões partidárias. Vale a pena parar aqui para pensar no que tudo isto diz sobre a relação mais profunda entre desporto, política e imagem nacional na América de 2026. A FIFA vendeu às cidades anfitriãs e ao governo federal a ideia de um torneio que geraria uma enorme recompensa econômica, aliviaria relações diplomáticas tensas através do poder unificador do desporto e consolidaria os Estados Unidos como a capital incontestada do futebol mundial por uma geração. Em vez disso, o torneio tornou-se um estudo de caso em tempo real sobre o que acontece quando projeções otimistas colidem com fiscalização migratória, orçamentos de transportes e folhas de ocupação hoteleira que se recusam a colaborar. Todas as linhas desta história, a revolta com os preços, as detenções na fronteira, os hotéis abaixo das expectativas e as agências de transporte sobrecarregadas, regressam à mesma raiz. A diferença persistente entre aquilo que os organizadores prometeram e aquilo que a
infraestrutura e os sistemas migratórios do país estavam realmente preparados para entregar. Olhando para o resto da fase a eliminar, há alguns pontos a acompanhar de perto. A assistência e as reservas hoteleiras deverão ter um aumento moderado nas grandes partidas que ainda faltam, sobretudo nos jogos que envolvam Argentina, Brasil, França ou Inglaterra, seleções com bases de adeptos enormes, bem organizadas e capazes de encher quartos com pouca antecedência. Esse impulso, porém, dificilmente fechará a diferença estrutural entre as projeções originais da FIFA e o desempenho econômico real do torneio. Os custos de transporte em Nova Jersey quase certamente se tornarão um verdadeiro tema de campanha antes das eleições intercalares deste ano, especialmente em distritos onde os passageiros absorveram no mesmo ano uma subida de tarifas e uma sobretaxa do Mundial. Vários procuradores gerais estaduais estarão a examinar práticas de bilhética e revenda ligadas ao torneio, e as primeiras conclusões formais de pelo menos uma dessas investigações poderão surgir antes do apito final de 19 de julho. Essa final, marcada para o MetLife Stadium perante uma audiência televisiva global maior do que a de qualquer evento desportivo anterior, será jogada num recinto onde o comboio custa $98, o estacionamento custa $225 e o bilhete mais barato disponível se aproxima dos 5 dígitos. A ironia quase se escreve sozinha. Um torneio construído, pelo menos no marketing, em torno da ideia de levar o jogo do mundo aos adeptos americanos comuns, terminará visto por mais pessoas em casa do que qualquer final de mundial na história, em grande parte porque assistir ao vivo foi tornado tão caro e tão complicado que ficou fora do alcance dos próprios adeptos para quem dizia ter sido criado. A FIFA montou uma festa enorme e brilhante. Fechou discretamente a porta principal atrás de um muro de sobretaxas de transporte, algoritmos hoteleiros e controlos fronteiriços, e agora parece perplexa por tantos vizinhos nunca terem aparecido. Há também uma corrente política mais ampla neste torneio que merece atenção própria, porque a relação de Gianni Infantino com a administração Trump se tornou uma das alianças mais invulgares da governação desportiva moderna. Infantino apareceu ao lado de Trump em vários eventos na Casa Branca, desde o regresso do presidente ao cargo, e o presidente da FIFA elogiou publicamente a gestão logística da administração, mesmo enquanto a sua própria organização absorve críticas por decisões de preços, calendário e alocação hoteleira. Os críticos dessa proximidade argumentam que a FIFA, na prática, externalizou os seus problemas de relações públicas para uma Casa Branca amiga, enquanto desloca silenciosamente a culpa por falhas de infraestrutura para agências locais de transporte e governos municipais que tiveram pouca influência nas projeções originais de procura da FIFA. Os defensores respondem que um governo federal cooperante suavizou bloqueios de vistos e segurança que poderiam ter sido muito piores, apontando para a resolução posterior das restrições de viagem do Irão como prova de que a flexibilidade diplomática, mesmo relutante, ainda pode resolver problemas reais quando há vontade política. A questão da fiscalização migratória, entretanto, ganhou vida própria, muito para além das detenções individuais do avançado iraquiano e do árbitro somali. Grupos de defesa das liberdades civis e várias federações internacionais de futebol manifestaram preocupação com a abordagem, caso a caso da alfândega e proteção de fronteiras, que, embora seja tecnicamente neutra no papel, terá afetado de forma desproporcionada viajantes de países com tensões existentes ou fricção diplomática com Washington. Até agora, a FIFA recusou criticar publicamente em detalhe as políticas fronteiriças do país anfitrião, limitando as suas declarações a expressões gerais de confiança de que os problemas logísticos serão resolvidos antes do fim do torneio. Esse silêncio tornou-se também um argumento, com vários comentadores desportivos a notar que uma organização pronta a sancionar federações inteiras por violações de equipamento ou comportamento de adeptos tem sido notavelmente cautelosa perante detenções que envolvem os seus próprios atletas e oficiais acreditados. No lado puramente futebolístico, a fase a eliminar pelo menos deu aos adeptos muito de que falar para além da política. A vitória de Marrocos sobre o Canadá na ronda de 32 prolongou a surpreendente campanha das seleções africanas neste torneio, enquanto a vitória confortável da França sobre o Paraguai reforçou o seu estatuto de uma das favoritas antes dos quartos de final. A Argentina, campeã em título, continua a atrair algumas das maiores e mais entusiásticas massas de adeptos viajantes do torneio,
o que ajuda a explicar por que razão cidades com a sorte de receber os seus jogos, incluindo Kansas City, viram uma subida tão forte e de curto prazo na procura hoteleira. A progressão de Inglaterra manteve os canais e adeptos britânicos profundamente envolvidos apesar das queixas logísticas, e os jogos em Los Angeles, Atlanta e Arlington perfilam-se como alguns dos mais acompanhados de toda a competição à medida que o quadro se aproxima das meias finais de meados de julho. Aconteça o que acontecer no relvado nas próximas 2 semanas, o balanço político e econômico deste Mundial já parece muito diferente daquele que a FIFA desenhou quando atribuiu o torneio aos Estados Unidos, ao México e ao Canadá há anos. Uma candidatura conjunta construída em torno de infraestrutura partilhada e benefícios econômicos partilhados produziu, na prática, um mosaico de vencedores e perdedores, cidade a cidade, uma agência de transportes diante de uma crise orçamental, uma indústria hoteleira que só encontrou alívio quando as grandes equipas finalmente chegaram, e uma subtrama diplomática envolvendo o Irão que mudou em tempo real ao ritmo de acontecimentos geopolíticos ocorridos muito longe de qualquer estádio. A final de 19 de julho decidirá o campeão. Não decidirá a discussão sobre se este torneio cumpriu realmente aquilo que prometeu ao país que passou anos e gastou milhares de milhões de dólares a preparar-se para o receber.